beijo. Oi, Tá me ouvindo? sim, estou te ouvindo. E você, está me ouvindo ou está muito ruim? Não, tá ótimo. Que coisa linda poder ouvir a sua voz. Olha só, digo mesmo para ti. Bom, Oi. bem-vindo ao catálogo de conversas. Já digo logo que é um imenso prazer ter a sua pessoa aqui. Acho que eu estava esperando por isso e você nem sabia. Meu Deus, que lindo isto. Gostei. Oh, tico-tico. E aí, como é que você tá nesse dia frio de inverno, ventando, triste, sem sol? Como que é Meu isso? Deus, eu estou como qualquer outra pessoa do século XXI, triste. Mas tá tudo certo. Por enquanto. Tudo possível. E tu, como estás? Tô bem aí, né? Enfrentando aí a quarentena como todo bom humano brasileiro. Só chora. Nem todos, nem todos. Nem todos. Infelizmente, nem todos. Acho que eu, sei lá, ganhei uns 10 quilos aí. E isso é a única coisa que eu tenho ganhado ultimamente. Karina. Bom, estou aqui com esta mulher maravilhosa. Gostaria que você se apresentasse, ou melhor, não precisa se apresentar exatamente, mas quiser dizer alguma coisa para introduzir a sua pessoa maravilhosa. Deixa eu pensar. Bom, gente, eu sou a Karina e eu tenho 18 anos e eu só sei usar o Twitter o dia inteiro e é a única coisa que eu sei fazer de bom. Isso. Fechei. A Karina tá naquela lista de pessoas que você precisa conhecer antes de morrer, sabe? Assim, aquelas bucket list. Então, tem que conhecer a Karina. Se você não conhece a Karina e você é suzanês, principalmente, você está cometendo um erro na sua vida. Meu Deus, gente, não acredite nele. Ele tá exagerando. Só quem conhece sabe. Meu Deus, fico tímida desse jeito. Bom, você é a segunda numa sequência que também tem canal no YouTube, né? Acho que o próximo que eu vou ter que convidar vai ser o Thiago, pra colocar todo mundo um atrás do outro, né? Ai, meu Deus. Galera, eu tenho um canalzinho no YouTube. E aí, você gostaria de compartilhar o que você faz nesse canal? Sim, claro. Então, galera, começo, só fazia uns videozinhos assim, para trabalho de escola, sabe? Mas aí eu vi que eu levava jeito pra edição, mais ou menos, né? Aí eu gostei da coisa e comecei a publicar vídeo. Mas atualmente, assim, em 2020, eu só publico coisas de dança mesmo, de dança e K-pop. Uau, vergonha. Mas vamos lá. Eu vi que você tá cada dia melhorando, assim, sua edição, né? Trabalhando mais, né? Viu os seus teasers aí do último vídeo que você postou? Você tem feito umas coisas aí legais. Você manja bem de edição. Sim, eu vou aprendendo as coisas assim. Eu tenho a ideia, né, do que fazer. Tipo, da última vez eu queria fazer um clone, eu fiquei, como fazer isso? Aí eu vou no YouTube assim, como fazer um clone no Sony Vegas? Aí dá tudo certo e eu vou tentando. Fica meio mais ou menos, mas tipo, é o que eu consigo fazer e eu acho bom, acho suficiente. Claro. Se te satisfaz, né? Se você gosta, já é suficiente. E você tem pegado boas visualizações também, né? Não sei se você divulga muito, mas para um nível médio, assim, de quem faz um trabalho, assim, por fazer porque acha legal, você tá pegando bastante visualização, tá bem legal. Sim, eu percebi que as pessoas estão assistindo mais, por incrível que pareça, porque divulgo, mas eu só divulgo por divulgar mesmo. Quem quiser ver, fica à vontade pra ver. Mas, tipo, eu nunca espero que as pessoas vão ver tudo ou então comentar sobre. Fico muito feliz quando vem, sabe? Sei bem como é o sentimento de não sentir isso, mas querer, sabe? É bem legal. Eu gosto de produzir essas coisas assim. Mas eu produzo muito menos que você, né? Aliás, você tem um dom pra coisa, né? Porque seus vídeos são muito bons, assim. Por mais simples que seja o assunto, você atrai muito bem. O seu jeito ajuda muito nisso. Sério? Nossa, sim, com certeza. A gente faz alguma coisa, a gente não tem noção, né, de como fica. Eu, pelo menos, nunca tenho noção. Eu vou tentando fazer o meu melhor e é isso. Mas eu nunca sei como é pras pessoas que assistem, né? Porque eu já assisti milhares de vezes, eu que editei, eu que fiz. Então até fica um pouco chato pra mim. Eu não consigo imaginar como é uma pessoa vendo pela primeira vez, sabe? Aí eu acho legal saber dessas coisas. Muito bom mesmo. Eu também penso assim, desse jeito, né? Que nem hoje, talvez, eu precisava gravar, né? Por causa de um contratempo. E
e talvez não desse tempo, aí eu falei pra Ingrid, né? Falei, você poderia gravar também, né? Eu sou o cara aqui do podcast, mas nada impede que outra pessoa seja também, né? E a Ingrid tá até atrás de mim aqui, agora tá dormindo, enfim. O Tico, manda um beijo pra ela. E assim, eu fiquei pensando, né? Se não fosse eu que gravasse, eu acho que editar ia ser outra parada, né? Porque quando eu vou editar os programas, eu já sei já o que eu falei, o que o convidado falou, já sei o que eu vou colocar, o que eu vou tirar, onde eu vou mudar. Agora, se eu editasse de outra pessoa, eu acho que a experiência seria totalmente diferente. Sim, porque você pega o material, tipo, cru, né, que fala, aí você vai lá e coloca, assiste pela primeira vez, você tem uma reação e aí você coloca a sua carinha naquilo, né, que é editar as coisas. Eu acho legal, eu faço isso com o meu irmão, né, que ele faz vídeos também, só que quem edita sou eu. E eu coloco um pouquinho de mim nos vídeos dele também, eu acho legal, é diferente. É bem diferente do que fazer os próprios conteúdos, né? O editor, ele dá uma coisa diferente, né, pro vídeo, né? Por mais que a pessoa que grave seja a única que apareça e tudo mais, você dá um toque, né, no negócio. Você dá um ponto de vista diferente. A situação, acho que mais triste, assim, é quando eu tô editando e eu dou risada, tipo, de mim mesmo ou da conversa que eu tive, sabe? Eu me sinto meio mal por causa disso, porque eu falo, mano, mas por que eu tô dando risada de mim mesmo? Tipo, eu me acho tão engraçado assim a ponto de, né? Comigo é diferente, é tipo assim, quando eu dou risada de mim, é porque eu sei que o negócio tá bom mesmo. Porque eu já tô tão cansada de ter que fazer aquilo, de ter que editar e rever. Aí se eu dou risada, é porque funciona, então eu fico feliz. Perfeito. Legal, muito bom. E você aí tem um currículo de vários anos aí de artista, né? Como é isso? O que você pode dizer sobre isso pra gente? Tá, vamos ver. Posso dizer que eu comecei muito nova. Tipo assim, comecei com 9 anos a subir no palco. Lembro que era dança do ventre. Mas imagina, uma Karinazinha de 9 anos dançando no palco. Dança do ventre com um monte de adultas, incluindo minha mãe. Né? Aí era tipo... As pessoas ficavam olhando pra mim, sabe? Eu tinha um pouco de vergonha. Antes de subir assim no palco, eu era muito mais fechada. Enfim. E antes disso, eu até fazia aulas de balé, mas eu não me recordo. Minha mãe que me disse. Eu não me recordo mesmo das aulas de balé. E aí, eu fiquei um bom tempo sem subir no palco, depois que eu desisti da dança do ventre. Eu só voltei depois com uns 14, que foi quando eu entrei no Parabolandos. Inicialmente era pra fazer aulas de canto e de violão. Mas aí eu acabei migrando pro circo, porque o professor não queria dar mais aula. Eu lembro disso, eu fiquei brava. E eu entrei no circo por pressão, porque minha mãe falou que eu precisava fazer alguma coisa. Hoje eu entendo que é porque eu tava muito mais triste do que o normal. Aí eu não gostava muito no começo, confesso. Achava bem esquisito ter que ficar pegando na outra pessoa pra fazer ela subir em você. Mas aí, depois que eu apresentei, né, que eu subi no palco de novo, aí eu lembrei como era. E eu comecei a amar profundamente esse tipo de arte, de colocar no palco e fazer alguma coisa para os outros verem, né? Porque tem as artes de desenho, né? Que é outro tipo de arte, outra pegada. Aí eu comecei a fazer o circo, depois eu migrei fazer dança de rua, depois adicionei o teatro. Aí eu ficava com esses 3 passatempos preferidos da vida. E eu tive que parar, porque acontece, né, coisas da vida, mas tecnicamente eu não parei, eu só parei de fazer aulas, mas não significa que eu parei de aprender. Então, eu meio que só parei de fazer aulas oficialmente, mas eu continuo aí dançando mais, né, eu meio que... O circo e o teatro eu gosto, claro que eu gosto, mas a dança é o que eu mais gosto, então é o que eu procuro fazer, né, no meu tempo livre, que agora nós temos muitos tempos livres, nessa quarentena principalmente. É basicamente isso, assim. Muito bom, muito bom. Principalmente isso de começar desde pequeno, né? Por mais que às vezes você comece em alguma coisa meio forçada e você gosta, eu acho muito bom você carregar uma coisa assim desde sempre, né? É uma marca, acaba sendo uma marca pessoal, né? É como se eu tivesse que fazer isso de sempre. É o que eu sinto, que eu faço isso desde sempre.
Bem esquisito. Gostar do que você faz é o principal, né? Se você gosta daquilo e às vezes até o seu hobby acaba se tornando alguma fonte de profissão e tudo mais, mas ainda que não seja, você fazer uma coisa simplesmente porque você gosta é demais, né? Eu comentei disso do podcast, né? Até no Twitter eu tinha publicado. Porque assim, eu tava falando, eu não sei se a minha ideia do podcast é boa, eu não sei se isso aqui tem futuro, mas eu me divirto muito fazendo, porque eu tenho essas oportunidades, assim, de conversar com as pessoas, né? Tipo você ou todos os outros convidados que já vieram, que muitas vezes eu não tenho a oportunidade de conversar, né? Às vezes eu conheço a pessoa tem vários anos já, comento uma foto, mando alguma coisa assim, mas não tenho essa oportunidade de conversar mais profundamente, né? Mais tempo também. Isso é muito legal, porque aí você acaba conhecendo mais. Às vezes você nem sabe alguma coisa e a pessoa acaba falando aqui, né? Sim, e com certeza. Ela compartilhou com você e mais um monte de pessoas. Eu acho isso muito legal. Gosto disso. Uma coisa que tu faz porque tu gosta, né? Não tem outro motivo. Sim, exatamente. O gostar é a chave de muita coisa, né? Sim. Mas que às vezes não gostar não baste, mas é a chave de muitas coisas. É um sentimento bom. Se você não gosta de alguma coisa, acho que é difícil você levar à frente e tal. Essas menininhas não conseguem ficar quieta. E aí, eu queria falar contigo agora, especialmente sobre um assunto que me traz muita dualidade, né? Porque eu não sei o que dizer, assim, eu não peguei isso, né? Eu não tenho amigos também que curtem, mas eu vejo que a galera, assim, mais nova, você ainda não é tão mais nova que eu, né? Pouca diferença, mas tem a galerinha aí que tá no ensino médio agora, Fundamental 2, que curte muito o bendito do K-pop, né? Ai, meu Deus! E assim, eu não posso dizer que eu não gosto, porque eu ouvi, sei lá, 3 músicas na minha vida. Também não posso dizer que gosto, porque, não sei, não me atrai. Mas eu queria perguntar pra você o que é ser K-popper, né? Da onde vem isso? O que você acha que atrai, né? Queria que você desse essa margeada aí no assunto. Tá bom. Tipo assim, eu vou começar como eu comecei, né? A gostar. Tipo assim, eu gostava muito de um grupo chamado Fifth Harmony, sabe? Um girl group. Já ouvi falar, hein? Quando ele ainda existia. Muito, muito tempo atrás, antes de dar aquelas tretas todas, enfim. E eu gostava já, assim, de acompanhar o grupinho das menininhas lá e tal. Aí eu achava da hora, né? Só que aí começou a decair, ficar muito ruim. Aí eu, no Twitter já, isso 14 aos 16. Mexendo no Twitter já, pelo amor de Deus. E aí eu publiquei assim, e aí galera, morreu as girl groups? O que eu faço da minha vida agora? Não quero ouvir Little Mix. E aí eu publiquei isso e as pessoas começaram a falar, tem um tal de Blackpink que começou agora. Perguntei, nunca ouvi falar, o que é isso? Aí falaram, é K-pop. Aí eu meio que com preconceito, assim, porque eu não achava legal. Eu achava meio estranho, porque eu já conhecia o BTS. Eu achava muito estranho mesmo. Ter um japinha, era esse pensamento. Um japinha cantando, tentando me seduzir. E, enfim. Eu falei, beleza, vamos ver a menina, né? Porque vai que é diferente as meninas e tal. Aí eu lembro que era assim que elas começaram a fazer. Eu gostei, cara. Eu falei, nossa, que maneiro isso daí. Vamos pesquisar mais. Aí comecei assim. E o que eu percebi que era diferente e que me atraiu, principalmente, né? Diferente do produto das Américas, né? Do produto dos Estados Unidos, que os vídeos eram muito bonitos. E que os visuais eram muito bonitos, muito atraentes, eu acho. E elas tinham uma beleza bonita, assim, também. Que você olha e fala, nossa, isso é legal, isso é bonito. E eu comecei a gostar. Depois disso, quando você começa a virar um FC, né, que chamam de fã-clube FC, Twitter de K-pop, as pessoas vão começando a te recomendar mais coisas. Quando você vê, são grupos infinitos. Muitos grupos. E no começo eu gostava muito mesmo, fielmente, assim, de tudo que eles faziam. Tudo mesmo. Os que eu digo são mais BTS e Blackpink no começo. Eu acho que todo mundo, né, no começo gosta mais dos famosos e tal. Depois de um tempo eu comecei a reparar que mais que só um gênero musical, né, tem a parte política, né, porque a Coreia é diferente. É um lugar estranho, diferente. Comecei a reparar nisso quando eu via que notícias de idols, né, de
celebridades sendo proibidas de, por exemplo, namorar, que isso é visto como uma coisa ruim, terrível, e que era, se começasse alguma coisa assim, você era expulso da empresa, e entre as empresas que são totalmente capitalistas, e uma coisa que visa lucro, e idol que perde saúde mental. Eu só dei esse estalo, né, de nossa, o K-pop pode ser horrível, quando um idol, que ele fazia parte de um grupo muito famoso, o SHINee, pelo menos lá é muito famoso. Inclusive eu tive contato com o SHINee em 2010, mas eu não sabia que era eles. Só assisti e falava, ai que legal. Enfim. E um dos integrantes, né, que era um grupo de meninos de 5 integrantes, um dos integrantes acabou por cometer suicídio, porque ele tinha depressão. E eu fiquei olhando assim, essa situação. Eu lembro que eu passei uns 3 dias mal, sabe? Porque eu nunca tinha parado pra pensar que eles passavam como seres humanos, né? E eles acabam virando produtos, né? A perfeição do ser humano tem que ser assim, e eles são produtos, e etc. Depois disso eu comecei a pesquisar mais coisas, e tem muita coisa ruim, sabe? E acontecer de idol postar coisas depressivas o tempo inteiro. Então, que eles são proibidos de falar sobre como eles se sentem, sabe? É uma coisa bizarra, assim, que eles têm que ser perfeitinhos, fora o peso, padrão de peso. Minha altura, as meninas têm que ter, tipo, 45 quilos. Eu peso quase 70, eu tô super suave. Imagina as meninas que pesam 45 quilos se não sai voando. Meu Deus do céu. Enfim, elas seguiam um padrão, assim, que eu acho nojento, de verdade. Eu gosto muito, muito, mas eu acho muito horrível o que eles fazem com as pessoas. E quando eu comecei a ver isso, eu acho que eu passei a me afastar das empresas maiores. Porque existem 3 empresas que são as top, né, lá. Elas são as que mais ocorrem, esse tipo de coisa, assim, que eu vejo, né? Porque a gente não sabe, né? Não tem como saber. Fui buscar outros grupos, assim, que tinham origem de empresa menor, pra ver se mudava alguma coisa, mas são poucas coisas que mudam, sabe? E você percebe que é uma indústria ruim pra quem tava fazendo parte disso, pra quem é artista, né? E lá, eles não são nem considerados artistas. Tipo, só alguém tá lá pra ser produto, né? Pra ser teste de coisas, assim, padrão de beleza. Se você tá fora disso, você não presta como artista, né? Coisas assim. O que eu acho muito ruim, muito injusto, porque tem casos de idols, né, que começam a treinar, porque você não pode debutar, não pode estrear em treinar. E eu vi casos de treinarem por 10 anos, sabe? E ainda tem que fazer parte de um reality show pra ver se você ia entrar no grupo. Imagina, você treina por 10 anos, você tem uma dívida com a empresa, né? Que a empresa tá te bancando. Depois de 10 anos, mesmo assim, você ainda tem que provar seus talentos, suas belezas. A Coreia inteira vê, porque é mais na Coreia, né, que acontece. E ser eliminado. E se você chora, ainda te chamam de fraco, tá ligado? Coisas assim que acontecem por lá. É horrível, eu acho horrível. Tô falando só das coisas ruins, né? Não, mas eu queria, aliás, agradecer a exposição, porque eu nem pensei que a conversa ia tomar esse rumo, né? O podcast é legal por causa disso, porque a gente vai parar em outras camadas do negócio, né? E assim, minha principal crítica quando eu vi esses grupos de K-pop, né? E talvez você até me chamou a atenção que talvez o problema tenha que eu tenho olhado muito pro mainstream, né? Tenho olhado muito para aquilo que tá na mídia, né? E não aquilo que é mais desconhecido, por assim dizer, né? E quando eu comecei a ver esse espetáculo, claro que todo mundo curtiu lá um Psy lá 7 anos atrás, né? Um Gangnam Style, né? Ninguém nega isso, né? Mas enfim, quando eu comecei a ver, a minha principal crítica é que pra mim parecia muito montado, né? E de fato, tem muita coisa que é muito montada. As boy bands na Inglaterra, nos Estados Unidos, já funcionavam assim. Eles já montavam, colocavam pessoas que iam atrair jovens, colocavam estilos que iam atrair jovens. Escreviam letras que, assim, pra fingir que os caras eram bons ou coisa do tipo, faziam um ritmo meio meloso. Enfim, era tudo muito montado, né? Tudo muito artificial. E essa era a minha primeira vista, né? Mas o meu maior medo, assim, é que eu achava que o fato de eu não gostar, de eu dizer que eu não curto, é meio que entregar a idade, assim, né? Eu não sou velho nem nada, mas todo mundo teve uma fase otaku, né? Quer dizer, quase todo mundo, espero eu. E eu tive uma fase muito otaku, né? Assim,
consumia muito anime friends, frequentava esse tipo de espaço, né? E aos poucos eu fui deixando isso de lado, né? E às vezes quando outra coisa que eu ia comentar antes disso é que eu comecei a fazer um curso no ano passado, então nesse curso eu entrei em contato com uma galera mais nova que eu, né? E eu via que a maioria desse pessoal curtia K-pop, tá ligado? Então eu falei, bom, se tem tanta gente que gosta, tem algum appeal, né? Tem alguma coisa que chama atenção. Aí eu fui pensando, né? Eu não posso dizer pra essas pessoas que isso é ruim ou julgar, porque provavelmente a minha fase otaku também, se eu tivesse nascido um pouco depois, minha fase otaku seria a fase K-pop também, né? Mas outra coisa interessante também é que no último Anime Friends que eu fui, nem sei que ano que foi isso, teve uma apresentação, né, de grupos brasileiros que faziam uma imitação, ou então faziam coreografias, e cara, eu fiquei fascinado, assim, porque é muito bonito, porque não é só a música, né, é a dança, principalmente, chama muita atenção. E o diferencial também, acabei de me tocar, que eu sempre gostei muito da dança mesmo, né, de dançar mesmo, de ver danças, e nos outros grupos que eu gostava, tipo Fifth Harmony, eu não via dança, via mais a performance, mais a pessoa lá se entregando, gostando de fazer o que faz, e era uma dança, mas não era uma dança coreografada, né, feita, treinada, era uma dança mais de performance, né? E uma coisa que eu gostei muito mesmo, eu gosto até hoje, acho que é o que mais me prende no K-pop é a dança. Danças coreografadas, as danças pega referências de hip hop, referências de waacking, referências de school, né, que é o hip hop mais novo, transforma isso tudo numa coisa assim incrível, sabe? Eu acho muito legal mesmo, assim. Às vezes eu fico me perguntando se eu acho legal mesmo, se eu só sou consumida por K-pop, enfim. É uma coisa que eu fico admirada, sabe? Eu sempre tento ver as técnicas, né, o por trás, dança e tal, porque de vocal eu não entendo muito. Então eu procuro mais expor meus pontos de vista da dança mesmo, tentar reproduzir a dança, e eu gosto. Uma coisa que chama muita atenção, de verdade, porque é uma coreografia, uma coisinha mais coreografada, tem a performance também, mas se você erra o passo, fica evidente. Não acontecia isso com os outros grupos que eu gostava, né? Vem de outros países. E quando eu percebi que a dança era uma coisa muito importante mesmo, que fazia parte, né, da cultura, descobri o diferencial que me fazia gostar tanto. Talvez seja mais isso, porque as letras, né, nem sempre eu procuro ver as traduções. E eu não entendo muito de técnica vocal, eu só acho uma coisa assim, boa, legal, escutável. Mas a dança é uma coisa que me prende sempre. Então, nessa apresentação que eu assisti em específico, eu fiquei muito fascinado pela dança, pela coreografia, porque tinha umas mortal muito louca, uns flips, uns movimentos assim, que eu fiquei, cara, não é possível, mano. Como que eles fazem isso? E é muito, assim, depende muito do grupo, né? Pelo menos a que eu vi em específico, era uma coreografia que dependia muito do grupo, não era assim, individual, não era tipo, cada um tá fazendo ali a sua parte e beleza. Era tipo uma coisa muito grupal e eu acho que isso me chamou muita atenção, porque mostra uma cooperação, né? Dá uma alma pro negócio, né? E assim, ainda continuando nesse assunto, né? Eu não acompanho o K-pop, eu não conheço quase nada, mas ultimamente eu tenho estado muito interessado na Coreia, né? Eu tenho assistido muito filme coreano, né? Muito filme sul-coreano, principalmente por causa da influência do Parasita, né? Que é um filmão. E eu comecei a procurar outros filmes, né? E isso tem me dado mais vontade de estudar a sociedade coreana, né? E eles são muito complexos, né? A Ásia, em geral, é muito difícil da gente entender do ponto de vista do Ocidente, né? Mas eles sofreram muito, né? Os coreanos, né? Eles sofreram muitas guerras e divisões, né? Desde a China, depois o Japão, depois a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Fria, quando se dividiram, né? Então, eu acho que seria muito interessante esse fenômeno do K-pop ser visto, assim, como com o tempo, né? Ser olhado a partir da história, né? Eu acho que tem muito, muito valor, assim, histórico esse movimento agora, né? Fora que também é um jeito da Ásia se impor no Ocidente, né? De mostrar a cultura deles aqui, porque, querendo ou não, a gente tá muito acostumado com o que é da Europa, com o que é dos Estados Unidos, né? Aquele padrãozinho musical, padrãozinho cultural. Então, quando a gente vê uma coisa, assim, que é lá do Oriente, assim, consegue se impor aqui no nosso país, na América, é fascinante. Eu acho incrível
se eles conseguiram isso, eles terem conseguido isso, é uma grande conquista, eu acho, para o cenário musical. Sim. Você comentou, né, dessa parte histórica, me fez lembrar de uma coisa, né? Que quando eu fui pesquisar, como é que surgiu, né, o K-pop, pop coreano em específico. Eu lembro que o país estava quebrado, assim, do que eu pesquisei. O país estava quebrado e ele estava procurando como conseguir se repor, né? Como conseguir levantar de novo o país. E a Coreia olha muito pro Japão, né? Sempre olhou muito pro Japão, assim. A Coreia do Sul, pelo menos. Olhou muito pro Japão como um modelo. E no Japão já tinha o famoso J-pop, J-rock, que é um pouquinho mais antigo. E eles olharam aquilo e falaram, bom, vamos tentar, porque a gente precisa, né, de algo assim. Eles estavam tentando reconstruir tudo, não é só a música, não é só a mídia, mas tudo. E olhar pro Japão acho que fez parte disso, né? Tanto que eles se levantaram muito rápido, acho que em menos de 30 anos. Uma velocidade muito rápida, muito exponencial. E o K-pop surgiu assim. E eu lembro que tinha o primeiro grupo que eu vi, era um grupo de meninos. Eles eram já bem velhinhos, sabe? Eles dançavam hip hop, bem hip hop mesmo. Porque eles pegavam referências não só do Japão, mas também dos Estados Unidos. Eles juntavam tudo e faziam umas letrinhas não sei o que lá. E era mais uma coisa assim, mais tipo, vamos testar pra ver no que dá. E foi surgindo mais empresas e mais grupos. Aquilo foi crescendo, sabe? Virou uma coisa enraizada. Porque é uma coisa que, tecnicamente falando, as pessoas viram como algo que podia crescer mesmo. Então, lá eles valorizam muito isso, justamente porque começou a dar uma visibilidade para a Coreia. Pelo menos o Japão começou a olhar mais para a Coreia. E isso aí começou a crescer, render dinheiro, girar dinheiro. Isso é muito importante. E o país voltou, assim, a subir, sabe? Foi muito rápido. Então, por exemplo, se você vê os pais, os idols, né? Quem tá cantando, dançando, eles apoiam muito, muito mesmo. Porque eles veem aquilo como uma coisa que, tipo, salvou, né? Mandou assim, vamos lá, salve a Coreia. E realmente, é uma coisa assim, que fez crescer muito, muito. Isso do Ocidente, o que eu vejo é mais agora, sabe? E começou acho que em 1900 alguma coisa, e chegar aqui pra gente com tanta força como tá agora, foi mais 2 grupos, assim, 3 grupos que eu acho que merecem atenção. É o Girl Generation, e elas são muitas meninas, acho que são 9. E 2 delas são estadunidenses, mas com mestiça, né? Mestiça com coreanos e tal. E elas conseguiram ganhar um prêmio lá, não lembro qual, acho que era VMA, na época, competindo com a Miley Cyrus, Justin Bieber, não sei o que lá. Aí veio o Psy, né? O Psy em si é o Psy, é o grande... né? Não tem o que falar muito dele, todo mundo sabe. Inclusive, ele tem uma empresa hoje em dia, que ele faz os grupos e tal. E temos o Big Bang, que também é um grupo antigo, junto com as meninas do Girl Generation. As mulheres, né? Hoje mulheres do Girl Generation. Eles apareceram muito em premiações, mas não chegaram a ganhar muito. Mas só de aparecer já era alguma coisa, então o pessoal se interessava. Aí veio o grande fenômeno, né? Que é o BTS, querendo ou não. Não gosto tanto, mas aprecio bastante, mesmo assim. Porque o que eles fizeram é incrível, assim. Eles não fazem parte das 3 empresas, né? Não, das 3 top empresas. Mesmo assim, eles conseguiram visualizações e reconhecimento. E começou, acho que em 2015, né? O povo começar a olhar muito pro K-pop. E estourou ano passado, né? O pessoal, assim, fascinado, né? De ter muita gente fazendo parte disso, assim como anime, né? Otaku. Desse jeito, né? Grande, eu acho, assim. Começou mais uns 2, 3 anos pra trás. Que até então era só pedacinhos, né? Era mais, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Aí viram o BTS, não sei o que aconteceu. Viram o BTS assim e falaram, nossa, cara, maneiro isso daí. Vamos tentar gostar. E aí deu muito certo. E esqueci de onde isso surgiu. Mas é isso aí. Você falando aqui, tá brotando 1000 coisas na minha cabeça, né? Minha cabeça tem um pouco de problema, assim, ela começa a assimilar conteúdo e fazer umas conclusões, assim, né? E, enfim, o que eu tava pensando, né, que você falou foi muito importante porque me fez refletir nesse sentido, da questão de identidade cultural, né, identidade nacional. Tipo, a Coreia, como eu citei antes, ela sofreu muito, né, e o fato de você falar que ela olha muito pro Japão me fez pensar nisso, né, eles foram dominados muitos anos pelo Japão, né,
E então, querendo ou não, a cultura coreana dentro dela tá a cultura japonesa, né? Porque eles sofreram muita influência, eles foram bem assim humilhados tecnicamente falando pelo Japão, porque o Japão impôs o poder dele sobre a Coreia, né? E depois que o Japão se aliou à Alemanha na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos, né, expulsou os caras de lá, bombardearam o Japão e tudo mais, os Estados Unidos implementou meio que uma ditadura na Coreia do Sul, porque não queria que o comunismo chegasse lá, né? Aquele velho discurso aqui que no Brasil foi a mesma coisa. Aliás, as ditaduras foram até em tempos próximos, assim, né, os governos militares, né? E então, a cultura coreana é um mix da cultura japonesa, dos Estados Unidos. E acabou que a cultura coreana mesmo, ela ficou um pouco esquecida, né? Até se você observar nos filmes coreanos, a maior parte deles não é budista, a maior parte deles não é de religião asiática, mas sim católico, né? E quem impôs o catolicismo lá é justamente a bandeira inglesa, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda é protestante, mas a Inglaterra principalmente. Mas o ponto final que eu queria... O ponto final não, mas o ponto realmente que eu queria chegar é que... até tem um filme do Bong Joon-ho também, O Hospedeiro. É um filme que é bem famoso, tem na Netflix, né? O Hospedeiro é um filme, assim, que ele é até meio trash por causa do tema, mas é muito bom, assim, né? Porque mostra que tem um monstro lá que é criado por... eu vou meio que contar o plot do filme aqui, mas, assim, é bem legal assistir, né? Já começa com cientistas não coreanos, né, que estão na Coreia, jogando uns bagulho lá no rio, né? Eles jogam um material louco no rio lá. Aí um peixe em específico vira um monstro gigante e sai matando a galera, sai comendo coreano, tá ligado? E aí, beleza. Aí depois eles inventam um suposto vírus, né, que tá matando a população, né? Enfim. O que é a mensagem do filme, né? Na mensagem final, depois que resolveu todo o problema lá da família, que é a protagonista, ele tá com o molequinho comendo assim e tá passando notícia na TV, né? Aí é uma notícia tipo dos Estados Unidos falando que tá resolvendo a situação. Aí ele manda pro moleque, fala assim, desliga a TV e come, tá ligado? E a mensagem do Bong Joon-ho é que é pra ele esquecer a cultura de fora e focar na cultura de dentro, sabe? Porque a comida coreana é muito importante, né? A comida é muito importante pra história deles. E eles têm muito essa marcha, esse movimento de tentar tirar o que é de fora de dentro, né? Ao contrário do que a gente tá fazendo no Brasil, importando muita coisa. Mas enfim, é importante também. Mas a Coreia tem tentado se restabelecer enquanto país, né? Tem tentado mostrar pro mundo que ela existe, né? A Samsung tá aí pra mostrar isso também. E você falando... Isso são conclusões minhas, né? Não sei se tem respaldo mesmo, mas isso aqui fui eu pensando. E aí você falando dos brasileiros, né? Quererem consumir isso, eu acho que é um movimento justamente ao contrário. A gente tem visto cada vez mais música internacional entrando no país e ao mesmo tempo a música nacional não agrada a todos, né? Porque qual que é a opção que a gente tem? É o sertanejo ou é o funk, né? E claro, a gente consome, tem gente que gosta e tudo mais, mas quem não gosta faz o quê, né? Porque o rock tá morto aí, né? A gente finge que ele existe. Então a opção do jovem que não quer ou ficar ali alienado ao funk, ao sertanejo, é ouvir o que vem de fora, e o que vem de fora é o K-pop, né? Então assim, é bem legal você fazer isso. Eu acho muito bom ficar fazendo essas análises, né? Apesar de pode ser muita coisa que eu falei aqui, nada a ver, mas eu fico pensando nessas coisas. Sim. O pessoal, eles gostam, né, de... Lembro que eu já peguei a época do rock mesmo, que o rock tava da hora, assim. Eu peguei essa época também, porque eu não me identificava mesmo com sertanejo, nem com um funkão. Isso em 2012, né? Acho que faz um tempinho já. E depois eu fui migrando para as coisas dos Estados Unidos. Acho que eu nunca fui muito fã de música brasileira. Acho que foi mais agora, assim. Eu comecei a pensar, talvez eu devesse ouvir um pouquinho das coisas aqui, dos 2 anos pra cá. Ainda assim, eu consumo muita coisa de fora. Raramente eu consumo as coisas de dentro. Eu acho isso um problema em mim, mas aí eu vejo que não é só em mim, é um problema como nação, né? As pessoas costumam valorizar mais o que vem de fora, independente de qual lugar seja, eu acho. E acho isso, assim, que a Coreia faz, né, de valorizar e se colocar como ação com a sua própria cultura. Acho isso muito bonito, assim, de parte particular meu. Que a gente não vê isso aqui, né? Infelizmente, né? E agora que eu comecei a escutar mais coisas brasileiras, de descobrir mais artistas brasileiros, me perguntava, né, tipo, tem, né, aqui no Brasil que eu possa consumir. E quando eu achei, fiquei, nossa, por que a gente não valoriza isso? Com certeza. Eu continuo ouvindo K-pop. São coisas assim que eu me pergunto às vezes. Mesmo quando
eu escuto, assim, eu vou comparar os números, né? Eu gosto de comparar números, principalmente no Spotify, que a gente vê números de ouvintes, né? Eu comparo Estados Unidos, Brasil e Coreia, que são as coisas que eu escuto. E é surpreendente, porque tem muitas músicas com letras muito parecidas, só que em línguas diferentes. Uhum. E a mensagem é muito parecida da música. Estados Unidos sempre vem na frente. E agora a Coreia também. No Brasil, às vezes, a música do brasileiro é melhor. Não tem o mesmo reconhecimento. Eu fico tão bravo com isso. Como artista, sabe? Como artista. Porque eu sinto, assim, que poderia chegar a mais, ser mais. É difícil. Eu não sei o que acontece nesse país. Porque, como artista agora, falando como artista, eu lembro das dificuldades que tinha em vender ingressos de peça. Eu tinha da dificuldade de fazer com que algum empresário olhasse pra mim e falasse: olha, você pode fazer um espetáculozinho ali, vai ganhar um lanchinho, mas vai ganhar um lanchinho só, não vai ter dinheiro pra você. Mas era difícil conseguir isso até. Uhum. E eu acho que os artistas mais famosos também passam por isso, né? Porque o Brasil é meio difícil em relação a isso. O que eu vejo que tá começando a chamar mais atenção de fora, Pablo Vittar e Anitta, né? Uhum. Acho que sim. Deve ter mais alguém. Mais algumas pessoas. Mas eu acho isso bom. Mesmo que as músicas não sejam do meu agrado, eu acho ótimo. Porque aí as pessoas começam a valorizar mais o que tem aqui dentro, né? Não sei, acho que é como o país vê as coisas mesmo. Com certeza. E querer pegar as coisas de fora e valorizar mais. Não sei explicar. Não manjo tanto de política quanto achei que manjava. Pensando aqui agora. Eu vejo tudo isso muito atrelado a essa identidade nacional e aquela síndrome de vira-lata que a gente sempre fala do brasileiro, né? Tudo que vem de fora é muito melhor, né? A gente sempre diz que o que tem aqui dentro não presta, né? A gente tem essa pseudo-ideia, né? Não é todo mundo, claro. Isso é uma coisa que tá sendo superada com o tempo. Eu sempre falo, né, Karina? Se tem uma coisa que me deixa bravo, assim, que eu fico puto, é quando tem alguma banda brasileira que canta em inglês, cara. Nossa, eu quero morrer quando eu vejo isso, mano. Porque, assim, já aconteceu até, tem uma banda que eu gosto muito, que é o Sound Bullet, né? Que eles têm um álbum que é muito bom, que é em português, e aí eles lançaram um álbum novo esse ano, né? E o álbum é todo em inglês, cara. Eu fico tão triste, mano. Eu fico, assim, decepcionado, sabe? Porque eu acho a língua portuguesa uma língua tão bonita, né? Tem tanta rima, tanta possibilidade, tanta construção de palavra legal. E eu entendo esses caras, né? Que eles acabam cantando em inglês pra ver se ganha mais visualização, se ganha destaque no cenário, né? Mas seria tão bom, cara. Eu passei por um processo meio complicado, né? Porque, assim, quando eu era mais jovem, quando eu comecei a ouvir música de verdade, meu negócio era sertanejo, né? Aí já viu, né? Tipo, é isso, né? Aí beleza. Aí depois passou essa fase, eu comecei a ouvir bastante rock, música internacional e repudiar tudo que era nacional, assim. Tipo, funk é lixo, né? Que é uma fase, assim, de... Nossa, sertanejo é uma bosta, não sei o quê. Aí hoje em dia, assim, eu cantei é bom, entendeu? Eu escutei, cantei, bom, é ótima essa música. Mas eu consumo muita música nacional, assim, eu diria que 70% dos artistas que eu escuto são brasileiros. Sim. Eu não sei se eu consumo tanto Brasil, mas eu tô começando mais. Assim, ninguém é obrigado a ouvir música brasileira, não tô dizendo que é sua obrigação enquanto brasileiro apoiar, mas... Eu sei. Com certeza, mas... Tem músicas que eu gosto, mas aí eu vou pro K-pop. É incrível, porque eu tava lavando louça hoje mais cedo, e eu sempre coloco música pra tocar. Uhum. Eu nunca saio da mesma playlist. É sempre a mesma playlist. A playlist de K-pop. Por mais estranho que seja, eu gosto. Minha mãe fala que eu não gosto mais nada além disso, mas é verdade. Eu não vou fazer o quê? É o que eu gosto de ouvir agora. Uhum. É isso. A música é muito particular, né? A gente tá usando o exemplo da música aqui no caso do Brasil, né? Mas a música é muito particular, né? Aquilo que você gosta é o que você ouve. Não tem essa de nacional, internacional, né? Agora, o que eu quero dizer, assim, é no sentido dos artistas brasileiros em geral, né? Apoiar o circo, o teatro, o próprio cinema nacional, né? A gente tem muita dificuldade ainda em fazer isso. Tem muita coisa boa. Tem coisa que não presta, sim, eu admito, mas tem muita coisa boa. Então, acho estranho isso, eu não entendo. Por mais que agora eu talvez esteja vendo, assim, que as pessoas olham um pouquinho mais para próprios artistas e com muita dificuldade, mas, tipo... devia valorizar, mesmo assim. Mesmo que seja uma coisa muito ruim, pô, veio do país, cara. Meu irmão, ele começou a ouvir batalha de rap. E começa a colocar no YouTube assim, e começa a ver batalha de rap. Meu irmão tem o quê? 12 anos. No começo eu achava muito ruim de ficar ouvindo os caras batalhando assim.
E depois eu parei pra ver as letras, sentar com ele, assistir um pouquinho e tal. Até comecei a escutar as músicas deles no Spotify mesmo. Eu achei muito bom. E eu vi que tava em mim já achar uma coisa brasileira meio coisa ruim. Por nenhum motivo. E aí eu me peguei nisso e fiquei, putz, cara, olha as letras dele, mano. Muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Achei engraçada essa situação que eu me peguei, sabe? De, mesmo assim, mesmo de tendo essa noção de que eu deveria valorizar a cultura, mesmo sendo artista, ainda mesmo assim caio nessa pegadinha de achar que não presta, tá ligado? E não é assim. Eu também tenho, eu acabo tendo esse preconceito às vezes. É uma coisa complicada, né? Eu ainda enfrento um pouco isso e tenho enfrentado com o trap nacional, né? Agora tá na moda ser trapper, né? Tipo, ouvir trap. E no começo eu rejeitava totalmente a ideia, mas eu ouvi algumas coisas nacionais assim e eu não achei assim ruim. Eu achei que tem muito conteúdo, fala muito do país, defende muito uma bandeira e eu acho interessante isso. Sim, foi o que eu percebi depois de começar a escutar mesmo. Tem um trecho de uma música de um desses rappers que eu acabei escutando, que fala, como é que é? Ele fala em inglês ainda, ele mistura, na verdade, ele fala fuck o mainstream, ele mistura. E eu achei, nossa, cara, legal isso aí, eu já ouvi isso em várias músicas por aí, internacional, mas ouvindo de você é diferente. E eu achei legal, assim, quando você se pega e percebe que você tá, não é errado, mas que sua concepção é estranha, assim, né, seu modo de pensar um pouco estranho, talvez preconceituoso. Quando você se toca disso, eu acho legal. Quando eu me toquei disso, eu achei muito legal. Agora eu consumo isso, cara. Eu acho que o importante é você estar disposto a criticar o seu próprio pensamento, né? Se você tem essa possibilidade de mudar, eu acho que tá valendo. Por mais que você viva no preconceito um bom tempo, se um dia você para pra refletir, já é suficiente. Infelizmente no Brasil a gente enfrenta muito isso, a gente acaba dando muita visibilidade pro mainstream, né? Tipo, o que tá na mídia, o que você vê na TV, né? E tudo mais. E outro fator também é que, por exemplo, se o país ele tem bastante dinheiro, se as pessoas têm bastante dinheiro, o que sobra geralmente vai para entretenimento, né? Se tá sobrando uma grana, você vai no cinema, você assiste um show, você vai numa peça de teatro. E quando não tem tanta grana assim, você acaba deixando o entretenimento. O entretenimento é o primeiro que você corta fora, né? Não tem dinheiro, não tem como ir no cinema. E assim, muitas vezes o brasileiro não tem dinheiro, mas e aí o dinheiro que sobra, em vez dele gastar com o nacional, ele gasta com o internacional, né? Essa eu acho que é a grande questão, né? A prioridade do que a gente tá investindo, né? Porque às vezes não tem dinheiro mesmo, aí não tem o que fazer, né? Sim, é assim mesmo. Tipo, outra coisa que eu não sei, não entendo muito do cinema nacional, mas eu sei da existência de... Como que fala? Aquele teatrinho que é o cinema também, esqueci o nome. Enfim, eu sei que tem prefeituras, acho que aqui em Suzano tem. Ah, sim, aqui tem um cine-teatro, Isso aí, cine-teatro. E passa um monte de filme nacional, às vezes até de graça, tá ligado? E eu vejo que quando sai um filme da Marvel, o pessoal fica doido. Não sei o quê, não sei o que lá. E eu assisto os filmes da Marvel, eu fico, meu Deus, o que tem nisso que o povo gosta tanto? Sim, é bem produzido. Admiro, acho legal, tal, mas eu fico, nossa, deve ter tanto filme mais legal, deve ser brasileiro, e eu não sei. E o nome? Eu sei um monte de nome de filme da Marvel. E eu nem gosto, sabe? Essas coisas assim que eu fico, oxi, o que acontece, né, cara? Faz parte dessa moda, desse hype, né? Porque assim, eu nunca fui muito fã da Marvel, né? Eu sempre gostei de quadrinho, mas eu gostava muito mais da DC. E tudo isso da Marvel, né? Todos esses filmes, é meio que uma obrigação você assistir, sabe? Mano, como assim você não assistiu, cara? Você tem que assistir isso. Não, todo mundo viu, você não viu ainda? Não. Vai assistir isso agora. E assim, não é só pra gente que é jovem, né? Meus pais, tem pais até, né? Minha mãe até queria assistir porque tava todo mundo falando, né? Tem essa coisa. Né? Que nem as séries da Netflix. Se você não assistir a mais recente, nossa, você não tem como conversar na rodinha. Exatamente. Eu nunca tenho como conversar na rodinha, porque eu nunca sei o que tá acontecendo nas séries da Netflix. Porque eu só consumo anime. Ai, pessoa difícil. Então, ia ser legal. Ia ser legal se isso acontecesse com a arte aqui do municipal, o estadual também, né? Tipo, nossa, você não viu a peça de fulano ainda? Como assim, né? Você não viu a apresentação de fulano? Eu acho que poderia fazer isso, né? Mas a gente dá prioridade pro que vem de fora, né? Porque é engraçado essa dinâmica.
Sim, eu acho muito engraçado isso, porque o pessoal... Nossa, eu ficava tão bravo. O pessoal, eles falavam assim, eu não tenho dinheiro pra ir assistir sua peça, Karina. Eu ficava, tudo bem, você vai numa próxima. E aí eu via a pessoa no dia seguinte no cinema, sabe? Eu ficava, No cinema é caro pra cacete, né? Assim, o cinema é bem mais caro, assim, né? Bem mais caro. Cara, e eu ficava olhando pra pessoa assim, já aconteceu, hein? Eu fiquei, tá bom o filme? Compro pipoquinha. Não quero julgar, assim, mas, poxa. E o cinema não é só o cinema, né? É a pipoca, o refrigerante, o McDonald's depois, né? Tipo, não para no cinema, né? Andadinha no shopping, comprar alguma coisinha ali, uma brusinha na Renner, né? Então, tem tudo isso. Eu queria aproveitar até que você comentou, né? Não sei, assim, quantas pessoas estão escutando o podcast de verdade, mas eu queria chamar a atenção pro Cine Teatro de Suzano, né? Eu fui lá em algumas oportunidades, acho que foram umas 5 vezes. Teve festival de curta, teve festival de não sei o que, teve exibição de filme da região. Foi um muito legal, aliás, que passou um filme de uma galera de Suzano, uma galera de Mogi, Guaianazes, né? Todas essas curtas e filmes que são produzidos aqui pela galera da região. E o Cine Teatro é um espaço muito importante pra gente frequentar e para as pessoas ocuparem no bom sentido da coisa, né? Aproveitar que a gente é jovem aí, e a maior parte das pessoas que escutam também a gente tem que ocupar esses lugares porque eles são muito importantes para a cultura e eles são de graça, tá? O Cine Teatro é totalmente de graça. E é um ambiente muito legal, muito gostoso e infelizmente tá quase sempre vazio. Você vai lá, tem 5 pessoas, 6 pessoas. Seria muito gostoso poder ir num lugar desse e ver todo mundo lá curtindo um filme junto. Bom, é sonho, né? Mas eu queria deixar nesse podcast a mensagem aí pra você, suzanense, mogiano, poaense, enfim, pra frequentar, que seria muito legal ter uma galera lá, assim. Seria muito feliz. Eu não frequento o Cine Teatro, mas eu ia muito na biblioteca, sabe? Sim. É muito legal também, eu gostava muito, mas sempre tinha pouca gente. Eu ia só de vez em quando também. Olha lá, me peguei. Então, todos esses espaços suzanenses de cultura são importantes. Não só suzanenses, mas em todo o estado de São Paulo. Faz parte da nossa juventude e a juventude é a que deve ir atrás, principalmente disso. Aproveitar esses espaços para trocar uma ideia, conhecer gente nova, assistir coisa boa, né? Enfim, lá passa de tudo. Passa Marvel, passa filme underground, passa filme brasileiro. Frequenta, tá ligado? Eu acho que vale a pena. Essas menininhas não conseguem ficar quieta. Mudando um pouco de assunto agora, né? Queria falar sobre polêmica, queria falar sobre o que você acha de K-popper do Twitter, né? Que é controverso o assunto, né? Porque assim, eu nada contra a galera que usa foto de perfil, isso é normal. Eu usava foto de personagem de anime até, sei lá, 5 anos atrás, então, ok. Então. Mas e ficar respondendo com GIF, né? Cancelar gente em massa, derrubar perfil, o que você acha, né? Como K-popper, como você enxerga os fã-clubes, né? Não, agora eu vou falar. Nossa, agora eu vou... Nossa, é o seguinte. Esse pessoal aí que gosta muito de usar as fancams, né, que fala. Uhum. E eu vou falar o que é a fancam na cultura K-pop. Explique porque eu não sei o que é. Tipo assim, você vai num show, numa apresentação, e você filma só um membro, e isso é uma fancam, né? Geralmente é no formato... Não é deitadinho, né? É levantadinho, assim, em pé. Celularzinho, assim, sabe? Você vai lá e filma um membro só, e você filma a música inteira focando só num membro. Que isso tem desde sempre, beleza. Só que aí o pessoal descobriu, tipo, acho que o Twitter começou a ter contagem de visualizações. Antes disso, era mais no YouTube. Você ia lá e pesquisava fancam de não sei o que, não sei o que lá, tal música. E tava lá no YouTube. No Twitter começou a gerar visualizações, né? Que dá pra ver quantas pessoas viram, quem viu, não sei o que, não sei o que lá. As K-popers, eu uso as, porque tem mais menina. Enfim, aí começou a publicar as fancams lá e falar, olha galera, dá pra publicar aqui, hein? Vamos ver quantas visualizações a gente consegue bater. E beleza, né? Se você quer usar a fancam, pode usar, ninguém vai ser contra. Quer comentar a fancam e falar, essa tal parte eu acho legal, não sei o que lá. E teve... Vamos lá, né? Vai entrar... Teve uma fancam específica, de um integrante específico do BTS, e começou a estourar, porque realmente tava muito legal a fancam, era no show e tal, bem bonitinho e tal, bem, isso quer dizer que lá, e o povo começou a gostar, e começava todo mundo a publicar a mesma fancam, começou a virar fundagem de publicar todo dia, toda hora, qualquer assunto. Depois que essa fancam virou esse negócio, e começaram a pegar de outros grupos, outros artistas e fazer a mesma coisa.
todo santo dia. Até aí já tava chato. O que vem depois é pior, que aí o pessoal começou a publicar fancam embaixo de tweet que ganha muito RT, e às vezes o tweet era sério. Comenta lá, fancam, deixa lá sem falar nada, sabe? Só pra pegar, viu? Nossa, que ódio. Usava até. Eu gostava de usar porque eu gostava de comentar. Olha, eu gostei de tal parte, eu gostei de tal parte. E eu não usava sempre, porque eu acho que flodagem é uma coisa horrível, assim. O pessoal começa a comentar em tweet sério e começa a debochar com as fancams lá, os vídeos lá, e começa a falar porcaria e discutir com o fancam no meio. E, nossa, tem uma parte que me deixa até preocupada. Pra pegar view, o pessoal publica a fancam, o vídeo, as palavras-chave. E muitas vezes, fancams de meninas menores de idade da Coreia. Muitas vezes colocam tag de coisas, assim, que pedófilos podem buscar na internet. Isso é uma coisa terrível pra mim, sabe? Começa a sexualizar e começa só por view, sabe? Fazer esse tipo de coisa e eu não vejo mais sentido. E eu acho isso horrível. Toda vez que eu vejo uma fancam, eu fico com medo do que pode ser, entendeu? Como é que isso foi parar na minha timeline? Pra você ver o nível da minha ignorância quanto ao assunto, né? Uma vez eu vi um post de um cara reclamando, falando que... Eu não sei, um K-popper respondeu... Um fã de K-pop respondeu pra ele uma coisa lá, meio putinho, aí ele falou assim, mas vocês fazem isso só pra ganhar view e não sei o quê. E eu não entendi essa dinâmica de contar a visualização nas fancams, né? Agora que você tá me falando que eu tô entendendo por que disso. Sim, sabe, outra coisa que eu acho, assim, estranho, assim, é que não adianta de nada no Twitter. Eles não ganham nada com isso, os artistas, né, no caso dos idols. Não ganham nada com visualização fancam no Twitter. O que a gente acha legal, porque se você comenta, tipo, dentro dos K-popers, né? Quem comenta uma fancam, falando alguma coisa, respondendo alguma interação, a pessoa fala, nossa, quem é essa pessoa na fancam? E aí dá a pessoa conhecer um grupo novo, não sei o que, acho interessante e tal. Até aí tudo bem, gente, tava só dentro da comunidade ali, né, dos K-popers, mas aí começou a ter esse negócio de discussão, jogar que é no meio, aí virou um negócio insuportável, que aí até eu parei de achar legal e falei, se lascar esse negócio todo. Povo chato, eu odeio K-popper. Eu odeio K-popper, povo chato. Ai, como pode? É aquela coisa, né? Quando eu era otacão, assim, também pensava, nossa, eu odeio otaku, mano, os caras são muito chatos, muito sem noção, né? Eu acho que é aquela coisa, né? É legal, mas o fã-clube estraga, né? A fanbase estraga. Né? Tipo isso. De coisa, né? Mas todo tipo de grupo, todo tipo de organização, assim, vai ter a galera chata, vai ter a galera legal. Mas eu vi muito frequentemente isso dos K-popers, né? No Twitter, né? E outra coisa, essa galera, tipo assim, em geral, gosta da Gretchen também? Tem um motivo pra isso? Qual que é a lógica? Não, deixa eu explicar. Eu acho que assim como a maioria dos fandoms, né, que fala do pessoal que curte K-pop hoje, gostou ou de Fifth Harmony, ou de One Direction, ou de Little Mix antes. E esse negócio da Gretchen vem desde esse povo do One Direction, da Little Mix, da Ariana Grande, não sei o que lá, e vem desde esse povo. O povo já gostava de usar os GIFs da Gretchen desde sempre, tá ligado? Era Gretchen e Inês Brasil, eram os memes. Nossa, super sim, engraçado. Inês Brasil também, tem razão. E quem é a nova? Tula Luana. Enfim. E o pessoal usa muito a imagem. Eu acho que é mais atrelado ao fato... Sei, alguma coisa a ver com os LGBTs, talvez. Que o povo gosta de pegar essas figuras mais assim, pra usar de meme e tal. Isso vem desde essa época, então eu nunca reparei que era mais assim, só K-popper, mas que eu vejo que às vezes um K-popper novo, talvez... Que eu tenho... Né, eu já dei aula, então eu tenho uma aluna minha que me segue no Twitter, isso é meio vergonhoso. E ela tem a idade do meu irmão. E ela usa os memes da Gretchen. E aí eu vejo que, tipo, os mais velhos estão usando, vou usar também. Porque tá todo mundo usando. Eu acho que é isso que pensam, mas isso vem desde bem antes, sabe? Pegar a Gretchen e fazer de meme, assim, acho que é isso que acontece. Nossa, essa conversa tá sendo muito esclarecedora pra mim, assim, porque, sinceramente, eu tenho sido bem ignorante quanto a esse assunto, né? Não é que eu quero ser ignorante, mas eu não tenho buscado pesquisar. Falei assim, nossa, olha, um fã de K-pop, eu vou conversar com ele pra ver o que é isso, né? Não, tipo, mano, é K-pop, né? Deixa quieto. Não, mas tá sendo muito legal, de verdade. Eu tô repensando muita coisa. E outra coisa que eu ia perguntar pra você, né? Recentemente não, já tem um tempinho, né? Você curte o tio Orochi, né? O Orochinha aí, o pessoal aí que...
Eu gosto. E recentemente teve um episódio, né, que a galera do K-pop derrubou ele, né? Não sei se foi só no Twitter ou foi no YouTube também, mas enfim. E como você lida com isso, né? O que você acha que causa? Porque, por exemplo, você curte, você entende ali o que ele quer dizer, né? Porque ele é um cara polêmico, né? Essa é a grande verdade. Ele faz muito vídeo pra atacar a galera de graça, assim, mas a maioria é zoeira, né? Ele não... Eu acho, pelo menos, que é zoeira, né? E você acha que isso, a galera do K-pop tá errado? Ele tá errado? O que você acha que acontece aí? Então, eu gosto muito do Orochi porque ele fala que tem que falar, entendeu? Ele fala de um jeito rude, fala, mas ele fala que tem que falar. O vídeo dele, na minha opinião, não tinha nada que não fosse verdade. Que ele fala de um jeito que é um pouco agressivo, ofensivo. E atacou um grupo muito grande, de um fandom muito grande, que são os BTS, atacou as ARMYs, né? ARMY, assim, é um bicho chato, é o K-popper mais chato que existe, são as ARMYs. Porque, assim, é composto por pessoas de 12, 13 anos e defendem eles com unhas e dentes. Então, se você falar um A, né? Eles vão te atacar e vão te cancelar e vão tentar te derrubar e vão falar que é errado e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. A cultura do cancelamento. Assim, claro que o Orochi foi um pouco insensível. Foi, porque de certo modo ele tava falando de uma coisa que realmente a gente vê acontecer com os idols, que é cair no palco de fraqueza por não estar comendo. Que é uma semana você vê diferença notória, assim, no tamanho do braço, no tamanho da perna, você vê que tá mais magro, você vê aquilo é triste, você vê o rosto mais magro, e você sabe que é porque ele tinha que ficar mais magro, porque a empresa falou que tinha que ficar mais magro, se não ficasse mais magro ia perder o emprego. Ele não sabe disso, por isso que eu perdoei, ele não sabe as coisas que a gente vê, não sabe as coisas que a gente tá lá sempre vendo, tipo, uma pessoa que você admira muito, perdendo peso do nada. Deixando de comer por uma semana do nada. Claro que ele foi um pouco insensível, mas ele não deixou de falar o que acontece. Entendeu? Eu acho importante ele falar. Claro que eu achei um pouquinho, assim, ofensivo, mas eu não levei pra mim, porque eu achei importante, o público dele é diferente. O público dele talvez nem sabia que os coreanos deixavam de comer. Entendeu? O problema dele é que ele atacou um grupo específico, assim. E esse grupo tem o fandom mais chato que existe, porque são pessoas de 12, 13 anos que vão defender eles com unhas e dentes, não vão tentar entender o que o Orochi quis dizer, entendeu? Pra mim, os dois estão, de certo modo, no mesmo nível de coisas certas e coisas erradas, sabe? Então eu não me posicionei na época, eu lembro que eu fiquei quietinha na minha, não falei nada. Até você. Porque medo de ser cancelado também, porque se eu falasse assim, olha galera, o tio Orochi não está de todo errado, eu ia perder 100 seguidores de uma vez. Porque o povo não pergunta o que você pensa, você tem que seguir um pensamento e é isso, por isso que eu fico quieta nesses assuntos mais polêmicos assim, sabe? São tempos muito difíceis pra se posicionar, né, porque, aliás, já me pediram e eu vou ter que fazer um episódio só disso, que é a cultura de cancelamento, né? Que é complicado, né? Porque é basicamente um ataque meio que desnecessário, na minha opinião, na maioria dos casos. Claro que a gente viu casos aí que são horríveis, né? Que os caras precisam ter uma medida, precisam de uma consequência na vida pro que dizem na internet. Mas ao mesmo tempo, não é publicando que o cara é... Bom, enfim, não sei nem qual caso usar de exemplo, mas não é divulgando ou dizendo que aquele cara é ruim na internet ou atacando ele pela internet que vai mudar alguma coisa de verdade, né? Enfim, tem muitos aspectos, muitas dimensões da cultura de cancelamento a serem abordados, né? Esse episódio aqui já não comporta, a gente já deu até uma hora, tá voando o tempo nessa conversa. Nossa, nem reparei. Então, todo dia, nossa, dentro do próprio K-pop, sim, tem idols que eles cometem uns erros, assim, um pouco graves, relacionados a racismo, principalmente, de apropriação de cultura. E do nada, né, pode acontecer de falar alguma coisa ou de deixar entender alguma coisa, deixar nas entrelinhas, e quando você vê, o idol já tá cancelado. Aquilo vai pros trends, e a timeline só sabe falar disso, e você passa o dia inteiro vendo aquilo, de pessoas xingando o idol, sendo que talvez o cara nem viu o que falou, nem sabe, nem era aquela intenção. Nossa, é uma coisa assim que me incomoda todo dia isso, todo dia a mesma coisa, cancelando não sei quem, cancelando não sei o que lá, e cancela um, cancela outro todo dia, ai, tristeza.
Bom, eu vou ter que dizer que, assim, pra não alongar muito esse episódio, a gente não vai prolongar muito mais, mas, assim, a gente vai ter que marcar uma parte 2, porque tem muita coisa que eu achei interessante sobre o que você falou, principalmente lá no começo, quando você falou a questão, você repetiu agora, né, dessas imposições das indústrias musicais, né, sobre peso, sobre namoro e tudo mais. Isso é um assunto que é muito importante de ser discutido, né? Porque a gente acaba perdendo a liberdade em prol do dinheiro, né? Em prol do conteúdo. Eu postei um episódio essa semana só eu falando sobre essa questão de ser você mesmo, né? Em face do outro, né? Tipo, deixar de ser você mesmo por causa das outras pessoas. E acaba se encaixando nessa dinâmica também, porque a gente não sabe quantas são as situações de exploração hoje em dia nesse sentido, né? De você ser obrigado a seguir um padrão para poder se encaixar naquela empresa, naquele grupo, né? É uma terrível consequência do sistema que a gente vive, né? Terrível, terrível. E daria para falar só sobre isso um programa todo, né? O programa todo daria pra falar sobre isso. Mas então, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer a vossa senhoria aqui nesse programa. Foi lindo, maravilhoso. Eu adorei a conversa, assim, voou, como eu falei. Nem parece que faz uma hora. Por mim, eu conversaria mais uma hora, mas por questões de prática do podcast fica meio ruim. E, como eu já disse, já está convidado a voltar. Espero que em breve a gente possa conversar mais sobre isso, sobre qualquer outro assunto que vier à tona, né? Então, agradeço muito a você e agradeço aos ouvintes. Se você quiser dar um tchauzinho aí, dizer alguma coisa. Eu fico muito feliz de estar participando, assim, porque eu te admiro muito, né? Aí eu fico... Aí você me fez chorar, o coração até doeu, cara. Nossa. Fico toda nhonhonhon, ele me chama pra fazer um negócio com ele. E pros ouvintes, se tiver bastante gente aí, um beijão, hein, galera? É isso. Só pra confirmar, o seu canal no YouTube é Crina The World, né? É isso? É isso mesmo, é Crina. Vou deixar o nome na descrição também, pra quem quiser ter esse deleite de felicidade, que é o canal da Karina. Indico muito. E fico muito feliz com as palavras dela também. E dessa forma eu encerro o programa. Espero falar com todos os meus ouvintes em breve novamente. E também com a Karina, é claro. Falou, galerinha. Beijinhos. Essa parte que eu nunca sei o que fazer nessa parte, sabia? Tipo, eu acho que do podcast é a parte mais difícil de terminar, porque eu não sei o que eu tenho que falar pra acabar. Tipo, se eu falar assim, acabou, não é legal, mas, sei lá, se eu mandar beijo pros ouvintes, sei lá, é estranho. Senhoras e senhores, obrigado por ouvirem mais um episódio do Catálogo de Conversas. Contamos muito com a colaboração de vocês para divulgar e também ouvir os episódios. Espero que tenham se divertido, gostado o mínimo que seja. Mais uma vez, ressalto, o nosso e-mail para contato é o catalogogbc@gmail.com. Também é possível seguir-nos na página do Instagram, Catálogo de Conversas. Reforço o pedido, compartilhem nossos episódios. Ficaremos muito felizes, assim como ficamos muito felizes com os elogios que recebemos através da nossa página no Instagram. Agradeço a cada um dos comentários e a todos os bons pensamentos. São estes que fazem nos continuar querendo produzir e nos trazem um pouco mais de felicidade.